Romanos capítulo 12, verso Romans 1 e chapter 2. 12, verse 1 and 2. É um texto muito conhecido de It's a vocês. very well-known text by Eu já you. preguei algumas vezes sobre esse texto. It's Romans 12, verse Rogo-vos, 1 and pois, 2. irmãos, pela compaixão de Deus, And I call you brothers for que the compassion apresenteis of os God, vossos that you corpos present como your bodies sacrifício vivo, as a living santo sacrifice, e agradável living a holy Deus, sacrifice to God, que é o vosso culto racional. which is your rational service. E não vos conformeis a este And do not mundo, be conformed mas to the ways of this transformai-vos world, pela but renovação da be vossa mente, transformed by the para que renewing of your mind, experimenteis qual seja a boa, so that you will be agradável able to test e and approve perfeita what vontade God's de will Deus. is, His good, Amém? pleasing, and perfect will. Paulo, esses dois These versos, two ele fala verses muito mais do que três coisas, talks a lot more than mas eu three encontro things, três coisas fundamentais e three things that are ricas fundamental aqui da and rich misericórdia de in the Deus mercy of God para cada um de nós em for Cristo each one of Jesus. us in Christ Jesus. E ele nos chama a gente a refletir sobre And He a calls us santidade, to sobre o andar, reflect sobre o about se the conduzir, holiness sobre o nosso of how to procedimento, behave, our fazendo proceeding, três coisas. doing three Primeiro, things. First, você deve oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, you should santo offer e your agradável a body as a Deus. living sacrifice to the Segundo, Lord. Second, você não deve se you conformar, should se not be moldar conformed or com o mold padrão deste with the mundo. pattern of E this world. terceiro, And third, ser to transformado. be transformed. Vamos começar sobre oferecer o corpo como sacrifício Let's vivo. look at Né? offering our bodies as a living Eu penso sacrifice. que em vista da misericórdia de Deus, I think in God's de mercy, toda a graça dele, de in todo o God's amor grace, God's dele, love, tudo que ele fez por nós. everything He Ontem eu did falava for com us. Salum, difícil é não falar com ele, eu Yesterday I não was talking falar to com Pastor ele, Salum. né? E eu estava falando com ele o que me transformou, o que eu já falei And I algumas was telling vezes him para what vocês. transformed me, and I've told you Foi this quando eu several descobri times, que was when I Jesus found out that Cristo Jesus era o Christ Filho de Deus, was the Son of meu God, Salvador. my Savior. Isso me transformou. And this transformed me. Nunca mais eu tive crise And never again existencial. did I have a Nunca mais eu tive resistance ataque. crisis Nunca or mais eu attacks tive aquela palavra, não vou à or that igreja. word, I'm Nunca not going mais to eu church. Never vivi again o que muitas das vezes nós did I vemos live. que crentes se dizem lavado Well, pelo sangue de Jesus, You know, you can muitas see das vezes sometimes tem como Christians padrão that de are, vida e that are referência. cleansed by the blood of Eu Jesus. estava contabilizando, estava making falando com ele reference to. certa vez junto com Gisélia. I was telling him once with Em Gisele, 30 anos, me converti em 79, alguém I faz was as contas converted in aí. 79, 1979. Nesses anos todos, In all tem these years, 5 vezes que five eu times, não fui, vamos dizer, five dentro times que nós entendemos, a that I igreja. didn't go to Porque a igreja church. nós somos. Às Because we vezes are se a reúne em church, casa of course, como wherever igreja, we se are. reúne às vezes num restaurante como igreja. Muitas vezes onde tiver 2 ou 3, Deus vai But the estar. Bible says wherever 2 or 3 E are, there God will be. But I mean, like, Não vou what colocar o we extremo e see dizer, não, as então eu vou church. ficar em casa e lá eu estou na igreja. I'm Como é que você gonna vai be exercer home. seus dons, seu A ministério? lot of people say, I'm Como going to be você home vai because celebrar? church Como can be você vai ter everywhere. comunhão? You know, but we are called to have Todas as coisas, fellowship né? for Como us que você vai me together. aturar ficando em casa? Não tem know. jeito. How are né? you going to be able to bear me? Eu estava falando, foram 5 Being vezes home. realmente, né? But Uma since das vezes then, foi quando nós 5 nos times. casamos. One time was when we got Uma das married. vezes foi quando nós saímos de The férias. other time was when we went E on a Gisélia vacation. tirou minha roupa social de And dentro da mala. Giselia took my né? clothing that I E took to teve go mais to a 3 local vezes church there. She took que it foi away because she knew I momentos would que go eu to church if I não had the fui. suit. So she took my Realmente, eu suit falei, away when we went on vacation. né? So Às 3 more vezes, quando times você after está that, em I viagem, didn't alguma go coisa, to church. você Those were vai em outros vacations or lugares, né? trips that I took. Mas como que você se identifica? Como How são can as you suas identify? prioridades? What are your A priorities? palavra de Deus nos chamou a gente se oferecer The word of God como calls um us to offer sacrifício ourselves as living sacrifice, de louvor, agradável, praise, worship, perfeito para Deus. pleasing and perfect to God. Paulo, em outro lugar, 1 Coríntios In 1 6:20, né? Corinthians Ele fala que o nosso 6:20, corpo ele Paul deve says ser that our usado body should be para dar used graças a Deus to give grace to por God causa da sua because of maravilhosa His marvelous and misericórdia. awesome mercy. Quando Paulo ministrava When Paul naqueles dias, ministered those grande days, parte great part do público dele era of de his incrédulos. public were Muitas das unbelievers. vezes vindo do Many humanismo, times coming from aonde o humanism, corpo where the de body nada aproveitava. Simplesmente eles could tinham not- a ideia de que o corpo era they had an uma idea that the prisão. body was a Simplesmente o prison. corpo era algo horrível. The body A was única something coisa que se terrible. salvava The only era a thing that could alma e o save was espírito. the soul and spirit. Então eles ficavam maravilhados quando Paulo So they were começava a marveled trazer when de Paul que eles tinham que também cuidar do corpo e que o corpo era said that they had to take importante care of the body, para and the louvor body da was glória de important Deus. for the glory of God. Olha que pensamento que
que filosofia, principalmente Look na what área an dos awesome gregos philosophy, ali. especially amongst the Aquilo Greeks para there. eles era impactante. That for them was impactful. Pastor Adrian, que é um pastor que eu leio quase tudo, There's a passage peguei that I dois read exemplos almost deles nessa everything. mensagem. Ele ensina que o And it says, objetivo das religiões gregas naqueles the dias objective of the era Greek religion libertar o homem was to do corpo deliver man e a influência from the degradante body que o corpo trazia. in the Então, degrading salvação para eles image that the body significa eles brought. serem livres So daquele corpo salvation for pecaminoso. them was to be O delivered céu from para that os body. gregos era um lugar onde almas puras se Heaven for the congregavam. Greek was when Não era where lugar para souls would corpos. come together. A vida eterna era para a mente, para a alma, para o espírito, mas não para o corpo. Eternal life Então was eles for tinham uma visão the bem mind, negativa do corpo. the spirit, but Então not ali the body. So Paulo they começa a view the body trazer very um novo negatively. ensinamento, So que Paul o begins to corpo teach era something new, templo that do the Espírito body was Santo, a temple of que the o Holy corpo Spirit. era para That the louvor da glória de the Deus, body was for the que glory of o seu God. corpo That your era body para manifestar was to a glória de manifest Deus. the glory E of eles God. ficaram assim, ficavam atônitos com essas declarações. And they were amazed, you know, Que o at these corpo declarations. Desempenhava também um papel That the importante body also had na a salvação function, a completa, role in the dentro salvation, daquela in the complete estranha maneira salvation, deles de pensar. in the midst of E o that corpo weird way seria of thinking. realmente resposta para a misericórdia de Deus. The body, Que o was nosso an answer for corpo God's era, mercy. refletia Our a body glória, a reflected majestade the de glory Deus. and majesty of O God. meu procedimento, o meu corpo, My a minha body, maneira de me My conduzir, way that I conduct myself redunda em glória para Deus, em is for louvor para God's Deus. glory, transforms itself, Eu acho que or algumas translates pessoas aqui into talvez glory estejam of God. espantadas em estar ouvindo eu I falar think sobre maybe isso. some people here Por may quê? be thinking this is an Não, awkward pastor, nós vamos conversation. receber No, um pastor, corpo we're going to transcendente. receive the Então, vamos spiritual body. deitar e rolar aqui embaixo. A coisa não funciona assim não, gente. You know, but it doesn't Diz work que você that foi way. feito para It says louvor da you were glória de made Deus. for the praise of God's Diz que glory. nossas mãos It says our têm que ser hands santas. needs to be Diz que holy. sobre a nossa It cabeça says that upon tem our que haver head óleo santo. there should Diz be que as a nossas anointing. vestes It says that precisam ser santas. our Diz garments que o nosso should be holy. proceder And our precisa ser santo. proceeding and our act should be Você olha para uma holy. pessoa, And if you você look at a person, identifica qual é o you nível can de intimidade dela identify com Deus. Qual o nível de what's the level relacionamento of dela com relationship Deus. they have with God. Eu estou certo que isso espanta algumas I'm certain pessoas. that this might Hoje, quando be nós awkward olhamos to para a some people. TV, Today, filme, when we see propaganda, TV and a programs cultura and que está no ads, mundo, né? commercials, Nós advertisements, recebemos a seguinte we mensagem: see this corpo message. é A algo body para se exibir. is something to be Quando eu pensava shown. nisso, eu fiquei It's something lembrando, né? for us to please As ourselves with. diversas propagandas que tem And I kept thinking de about the perfume various pra homem. advertisements that there are for perfume Né? for men. You know, cologne. Você lembra for de men. alguma Do delas? you remember Então, cologne para e for pensa men? Think about uma it. Just propaganda one. de perfume de homem. A cologne. Aí parece advertisement. aquele cara, né? It's that beautiful man, Todo tanquinho, né? all né? you know, full of Retinho, muscles everywhere, musculoso. very muscular, six pack. Gente, ele está fazendo propaganda de cheiro. And he's talking about smells. The advertisement is for a smell, right? Mas está mostrando But it's showing o corpo. the body. Você vê uma propaganda de carro, It's não an mostra a advertisement potência for do men. carro. It doesn't Mostra a cars. sensualidade da mulher. For cars, they use women's sensuality many times. E to aparece show. aquela mulher bem sensual, bem And that bonita, né? beautiful woman Aí comes senta up, naquele carro, sits in that toda car, cheia de charme, full toda. of charm, full of. Então, hoje, So today, essa cultura this de exibir culture o corpo, of showing the body, muitas das vezes, many times, envolve a involves mente, o the proceder. mind and the O que way we será que carry realmente é? ourselves. Significa oferecer seus corpos como And what do you think the sacrifício Bible here says? vivo, To offer our santo, bodies as agradável a a living, Deus. holy sacrifice, pleasing Paulo to não está God. falando aqui de você fazer uma oferta de sangue, não. Paul is not Então talking pega o teu about you corpo e faz um giving blood, sacrifício de not sangue, sacrificing como era lá no yourself in Antigo blood, Testamento, like no it tempo was in the quando Old Testament, se the fazia um prophets of sacrifício de Baal. animal. Nós sabemos que o único sacrifício bom, We know that the perfeito, only e good, a única perfect sangue derramado sacrifice and the necessário only foi o blood sangue de poured Jesus that was Cristo. needed was Jesus Christ. O que Paulo nos deixa aqui bem claro And Paul é makes quando it nós clear. olhamos para a seguinte palavra que ele diz: He says, para que o nosso sacrifício so that our seja sacrifice may be e holy agradável a Deus. and pleasing to God. Paulo fala, não se molde a esse Paul mundo. says, do not mold Não, yourself não, to this não seja world. igual o que está à sua Do volta. not be like those who are around Então, you. o que que, em outras palavras, bem So in other words, simples, very simply, ele quer o quê? Que a gente entre He num wants viver us santo. to enter into a holy Quando você vai living, a sair de holy casa, being. quando você se When olha you no leave your espelho, home, when you look at o que yourself in você the está mirror, olhando? what are you Um homem looking? de Deus, uma mulher de A Deus? man of God, a woman of God? Ou você está olhando as suas curvas? Or are you Está looking at olhando your quão curves? sensual você está? Are you looking at how Quão sensual belo you você are? é? How beautiful you are? Deixa eu ver o meu charme. Let me see my charm. Let me check my Eu quero que charm. você ouça o que Paulo fala I com want you to listen muito to what cuidado Paul is aqui. saying. Romanos capítulo 6, Romans verso 12 chapter e 6, o verso verse 3. 12
Olha o que ele diz. Eu estou falando para os santos. Não reine, portanto, o pecado Let em vosso sin corpo not mortal, reign in your body, para obedecerdes às suas concupiscências. to obey your Nem desires. tampouco apresenteis os vossos membros ao Nor pecado present your members como to instrumento de sin iniquidade, as instruments mas of iniquity, apresentai-vos a Deus but present it to como God redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus and let your members como be belong instrumento to de God justiça. as instruments of justice. Você ouviu isso? You hear that? Não ofereçais Don't qualquer offer parte do vosso corpo ao any part pecado of your body como to sin instrumento de as iniquidade. an instrument of iniquity. O que Paulo está falando aqui? What is Paul saying? Paulo vivia num mundo cheio de imoralidade sexual. Paul lived in a world that was Paulo full vivia of em sexual cidades, em immorality. lugares Cities aonde and as places sacerdotisas where high desenvolviam priestesses, orgias, aonde era o pagan high lesbianismo, priestesses, onde era o homossexualismo, where onde havia homosexuality, abuso sexual de where menores, orgies, where as festas the e ali os sexual convidados, abuse of minors. eles bebiam tanto que You know, they entravam drink numa so much euforia that they would e go numa into a orgia euphoria, sexual. in a Homens sexual e orgy. mulheres vestidos de tal Men and forma women que só poderia chamar imodesta coisa. that you can only call Totalmente sinful, pervertido. completely E Paulo perverted. aqui no meio dessa And Paul, dessa sociedade, in the ele midst of this levanta, society, eu estou te falando de quase 2000 anos atrás, ele se Talking levanta about e fala, 2000 years ago, ofereça agora he os says, seus "Offer corpos your bodies como sacrifício as a vivo, living santo e agradável a Deus. sacrifice, a holy Não é o que living nós também sacrifice temos to que God." ouvir nos nossos dias. Não é o que você tem que se pregar muitas das vezes para os filhos, para as filhas. But we don't see Em outra that being palavra, preached querido, today a lot. A gente precisa nos In other manter words, afastado we dos need to pecados. keep ourselves away from sin. Brasil, e aqui também nós temos uma geração Brazil and onde here, o ídolo we have lá a generation é o seu referencial. where the idol is your, Quantas vezes know, a mamãe e o idols are papai their reference. vestia a menininha lá de Xuxa, how many times in e Brazil quando cresce, there was this very ela continua famous ainda mostrando as singer coisas. called Xuxa, Por quê? and Começou quando era parents would dress pequenininho. up their É kids like she bonitinho. dressed Ah, up, and minha that would filhinha go into Xuxete. adulthood. Oh, my little E nós daughter, my temos aí little, uma my little geração Xuxa daughter. perdida. It led É, to a filho. lost generation. Tem uma geração It led muito to a lost perdida, que generation não tem referencial, who does not have a reference está sem direção. or direction. Do lado positivo, a palavra de Deus diz que nossos corpos têm que ser The Word instrumento of de God says that our bodies justiça. need to be instruments of O que justice Paulo está falando aqui? and righteousness. Um What's Paul saying estilo here? de vida. A lifestyle Um estilo de vida que mostra that que nós shows somos membro do that we corpo are de Cristo. members of the Um body estilo of de vida Christ. que mostra que A nós somos lifestyle that templo do shows that Espírito we are Santo. temple of the Holy Spirit. Isso que significa que This means that todos têm que reconhecer você, querido, all need to como recognize you cristão, as pela Christians sua maneira de vestir. for the pela way sua you maneira de carry andar, yourself, pela the way you sua conduct conduta. yourself, Significa que você usa o seu meaning corpo you use your para body você fazer coisas que for glorificam o you to nome do de things Deus. that will translate into glory to Segundo God. ponto que Paulo aborda aqui, The second point ele that Paul fala em makes sermos, não nos conformarmos, não talks nos, about us not o mundo não ser um conforming for the molde world, para nós. not to be a mold to Ele fala us, aqui, não vos not conformeis to mold com o modelo ourselves desse mundo, towards the world, mas transformai-vos pela but us to be renovação da sua. transformed by the renewing mente. of our minds. Tudo começa aqui, na Everything sua maneira de starts here pensar. in the way we think. A ilustração que eu pego aqui também é do pastor Adrian. Achei muito interessante. So this was Passei very na Home interesting. Depot hoje e comprei isso aqui. Quantos And I sabem o que bought é isso this. aqui? How many of you know what this is? Hein? What is it? É um termostato. It's a thermostat, E eu tenho aqui um termômetro. and I have here a thermometer. Todos dois, Both, eles trabalham envolvido com o quê? they work involved with Com what? temperatura. With temperature. Agora o que eu achei muito interessante que But a what I grande found diferença interesting que is há the entre big eles. difference that is, this one. Esse aqui, This one ele mede o quê? measures, Ele controla o quê? A it temperatura controls ambiente. temperature. Esse aqui, o que ele faz? This one, what does it do? Ele It mede simply a measures temperatura the interna. temperature. Deixa eu ver como é que está a temperatura do pastor Edson Let me aqui. see how Pastor Edson's temperature is. Está quentinho, hein? You're hot, Pastor. 90. 90. Se eu for colocar ali no If I point no ar, to the vent, ele vai medir. it's gonna measure the temperature coming out. Na luz, eu não sei se ele mede, o Mike. Uau, ele disparou, cara. Yeah, it does. O que ele faz? So what does it do? Ele mede It a measures temperatura temperature que está à sua volta, that is around you sem interferir. without interfering.
Ele simplesmente só constata simply e ele absorve para ele o que está à sua records what is volta. around it. Agora, já esse outro aparelhinho aqui, ele também Now, the thermostat trabalha also works com temperatura. with temperature. Mas o que que ele fala? But what does it do? Ele estabelece It a establishes temperatura à sua volta. the temperature that it should be. É ele que determina So it determines qual é a temperatura what que vai estar no temperature ambiente. will be in the place. Sabe o que que ele estava falando e que eu achei muito legal, querido? You know what he was saying, what I thought was very Que cool? nós temos alguns cristãos Is that we have some que Christians são como termômetros. that are like thermometers. Simplesmente registra Simply e se registers movimenta and com aquilo moves que está acontecendo ao seu and redor. modes itself to what's going on around them. O mundo participa do sexo ímpio. The world termômetro também participates in participa. illicit sex, so does the Eles world, so muitas does the vezes Christian. perseguem coisas como dinheiro, He pursues o things such termômetro as persegue money, também. because the world does. Coloca o ego em primeiro lugar e as suas Places prioridades. the ego and its Eles own também priorities in first colocam place. O ego e as suas prioridades. Então, So eles são apenas termômetros these are do simply ambiente em que eles vivem. thermometers, Eles não trocam but a they don't temperatura do affect ambiente. the temperature. They don't change the Normalmente, temperature like a thermostat O does. crente ele é apreciado pelo modo como que ele vive, longe do pecado. Christians Quantas are vezes are você supposed já to be ouviu, alguns de appreciated by vocês the já way falaram they para mim, live outside of sin. de um ambiente onde que as pessoas away usam uma from língua baixa, ruim. I'm certain me you've been perdoe, in você é a crente. atmosphere where people Oh, are swearing, they'll desculpa look ter at you falado and they'll isso. say, I'm sorry I said that. I'm sorry I O swore que in que front você of está you. sendo? What are Um you being? termômetro e A mudando o thermostat? ambiente à sua volta. Or are you being a thermometer? Are you just simply molding yourself to Qual what's é around you? a figura de linguagem aqui? Or are you changing what's around you? Será que você vai se moldar à paixão, ser conforme o mundo? Will you mold yourself to the passion of the Simplesmente world, detectar o que está acontecendo à sua simply volta detecting what's around you e receber em você essa temperatura? and changing yourself according to Ou what's você vai around ser you? como Or um will you change termostato? what's around you? You'll be like a thermostat that você que controls the determina climate Qual é a around you. temperatura do ambiente que você vive? You will control É você que the controla climate that you live in. qual é o calor do ambiente. You control how hot Ah, the climate is. Paulo ele nos ensina Paul teaches us que você deve ser aquele that you should be que the você tem one que ir contra o fluxo das coisas. that you need to go against. Você tem que andar na contramão das You need coisas. to walk É muito fácil detectar. in God's crente way, termômetro ou regardless of crente what the world around you is termostato. doing. Já viu aquelas pessoas que falam assim? Have you seen those "Nossa, people? fulano é crente, mas ele é um crente legal. This person such and such is a Christian, but he's a cool O crente Christian. legal quer dizer The que é o cool crente Christian que... Means that it's se a adapta ao Christian ambiente. that adapts himself to the atmosphere. Que diferença você tem das pessoas que trabalham com você? What difference do Que you have linguagem from the você tem people diferente that das you pessoas work que estão ao with, seu redor? with the people who are around Como you? que você está mudando a How are vida you das changing pessoas the lives of que people estão ali that are- debaixo da tua área de interferência? that are within your interference Você é um area? termômetro Are you being a ou você é um thermometer or termostato? are you being a thermostat? Você se conforma com esse mundo Are you ou conforming você é um yourself fator de with the transformação? ways of the world, or are Você you se a limita a transformation registrar factor? e refletir os resultados da maneira do mundo Do you reflect the você result se of what's destaca around you, para ser diferente, or querido? do you stick Paulo ele yourself nos out to be fala different? muito claro. Paul tells us very Não clearly vos conformeis Do not mais be com o conformed modelo que esse mundo the tem. ways of this world. Quantas vezes nós estamos falando o que o mundo fala? Many times we're Quantas vezes saying nós what the estamos world repetindo o que says, o mundo and we're fala? repeating what the world says. Acabou, você não tem esperança, você não tem We're expectativa. hopeless, we're having A tua linguagem expectation. é uma linguagem do mundo. It's a theme that is worldly, A pessoa é agressiva, a pessoa person is perhaps cuida mais de aggressive, si, or very é selfish, agarrado a dinheiro, violência, cares about briga, money, loves argumenta violence, qualquer coisa, will discute qualquer argue coisa, about everything, exibe o seu corpo. shows off their body. Não se difere em nada, And there's no absolutamente nada. difference. Se você está numa empresa e a empresa é desleal, You're você in a se torna business, desleal tanto and quanto os there outros. are people who are being Você mente unloyal. tanto You quanto os become outros. unloyal. You lie just as Você much não as others. ousa ser diferente. You do not try to Você be está different simplesmente no You are fluxo simply do que acontece na sua in the volta. flux of what happens around you. Paulo nos chama, não se conforme. Paul o says, do padrão not desse be mundo. conformed to the ways of Em this outras world. palavras, In other nós não temos que words, ser termômetro. we need to be a Simplesmente thermostat. registrar. Nós temos que mudar. We need Eu to be a acho que isso fica thermostat. bem claro. E é muito fácil. Agora, como acontecer isso? Now, how does this Como happen? fazer? How A primeira to coisa que make ele fala aqui, que this nós happen? The precisamos first thing he says, mudar
is that a we need nossa to maneira de change pensar. our way of thinking. Você quer ver um fator dentro da sua You casa want to see a e você factor saber se as coisas within your estão... house? Sabe quando teu filho chega para você e fala assim, You know, when your son ah, or mas daughter todo comes mundo to está you and says, fazendo "Oh, isso, but por que eu não posso everybody's doing fazer? this. Why can't I?" Você fala, todo mundo está fazendo. You say, "Yeah, everybody's Deixa- doing it. I'm tadinho, gonna let né? him do it." You know, Ah, poor tá little todo mundo aí thing. no Halloween se fantasiando de diabinho. Qual o probleminha? Tadinho, ele Everybody's vai ficar dressing Halloween like traumatizado se não também não prostitutes. colocar uma Why don't- fantasia. Why don't I allow him to do as well? Eu sou o único que não pode. I'm the only one that can't. I don't know why. É, I can't do realmente. anything. Você é diferente do mundo. Yeah, you're different. You're different. Você é in the diferente world. das You're pessoas. different from people. Você é o número 1 de Deus. You are God. Você é cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em The você. Spirit of God abides in you. Nossa, mãe, eu sou o único que tem que estar em casa às I'm 11 the horas only da one that noite. needs to be home at 11 p.m. A Zaf tem 24 anos. Azaf's 24 years Vai old. fazer 25 em dezembro. It'll be 25th and December 18th. Estamos ficando velho, pastora. They're getting old. That means Estamos I'm chegando getting lá. old. Dobrando o cabo da Boa Esperança. I'm going down the hill, you know. I'm going down the hill. Da meia-noite e meia, ele não está em casa. O que eu faço, Zaf? 12:30. If I don't know what Azaf is at 12 Azafi. Anderson, a última semana eu estava lá. Tem um dia que eu cheguei lá no quadro e não estava There's em one casa. Eu day I olhei came pra ele. to the house. Fui no He's not banheiro in e his não tava. room. I went to the bathroom. He wasn't there. Tudo bem, Anderson? Anderson, how you doing? Eles têm que dar satisfação, sim. Estão dentro da minha casa. Quem manda na minha Yes, casa sou they're eu. inside my house. They need to tell me Sou where eu they que are. pago as contas. I'm the one that pays the bills. It's my house. They need to tell me where they are. E você tem que ser homem e mulher And you need suficiente to para be a falar isso para man seus and filhos. women enough, a man of God enough, and a woman Não of God se enough to tell your amoldem ao children, mundo, do not mold yourselves to the mas world, tenha a ousadia de but ser have the diferente. boldness of being different. Ainda que o mundo inteiro possa fazer, querido. Even if the whole world is allowed to do it, Mas o que não é certo para cristão fazer, what is not right for Christians eu sei que é conduct. difícil para os I pais. know it's muitas hard for vezes isso. parents. I know. É muito difícil um adolescente, muitas vezes, se conformar ao padrão de Deus. It's difficult for Ao young padrão que people você quer to estabelecer. mold themselves to the pattern of a Christian Mas a gente tem pattern. que depender de Deus, da But we need to misericórdia dele get para ser to diferente. querido. trust in God's mercy. Muito tempo atrás eu falei com vocês já sobre essa palavra, transformai-vos. I talked about this word Ela vem da transform. mesma palavra It comes from the same word, que é a palavra metamorfose. which is metamorphosis. E o exemplo mais clássico que nós The temos de most classical metamorfose example that we have of é a transformação metamorphosis da is the lagarta transformation em borboleta. of, Olha esse the- videozinho. Achei muito legal. of a butterfly. A gente tá aí assim já, né? Não precisa explicar que tá acelerado, né, gente? Esse é pentecostal.
Qual é a condição e instinto de uma largata? What is Eu the estive vendo condition stage when it's at first, Será its como é first que stage? cada largata, como é que ela se transforma, né? Eu fiz um PowerPoint rapidinho para vocês. I made a PowerPoint so I can explain how this A happens, because I was largata very E a interested. borboleta. You know, the Pode passando, butterfly bem and rápido. its stages. Todos eles são largatas. All of these are at the primary stage. O que era largata e em que ela se transformou? So these are several caterpillars. How it transforms. So these are the transformations of before and after. Quando nós olhamos essa condição da largata, vocês viram ela se alimentando de folha. You know, when we see a caterpillar eating Muitas vezes uma presa flowers, frágil para os vegetation, pássaros, né? sometimes they're fragile to birds. Por que não dizer um pouco repugnante, né? Quantos queriam pegar uma largata? How many of you would like to eat Bem, a apesar que eu conheço caterpillar? pessoas que não pegam nem largata nem borboleta, né? I know people that are afraid of both Débora? caterpillars and Nenhuma das butterflies and duas. anything that flies whatsoever, like Deb. A borboleta, ela tem impulsos The totalmente butterfly diferentes da largata. They have different A impulses alimentação é o néctar das flores. and different É food. totalmente diferente. The food is completely different. É interessante que It's interesting. uma largata, ela se A transforma numa caterpillar borboleta, transforms itself into a mas uma butterfly, borboleta ela não se transforma. but a butterfly numa does largata. not turn itself into a caterpillar. Como é que nós podemos conceber a ideia How can we take de this pessoas que idea? nasceram de novo, There are people that were que born são again, cristãs, they're Christian, que foram lavadas, they were redimidas cleansed and redeemed pelo sangue de by Jesus, the blood of Jesus. elas voltam à sua natureza antiga, They go back to their old nature, voltam aos seus impulsos, their old impulses. não sabem viver da dependência do Espírito They don't Santo. live by the dependence of the Holy Spirit. Uma das coisas que Deus me falava quando eu escrevia, querido, One of the things God O spoke Espírito to me Santo, when I was writing this word, ele não the trabalha Holy no Spirit vácuo, does not work ele não in trabalha emptiness. com o nada, He doesn't work with nothing. ele não trabalha sem propósito, He doesn't work without a purpose. para trazer uma renovação To na bring nossa a vida. renovation Ele vai in our usar lives. He's todo o going to use depósito que está dentro de the nós. deposit that we already have within us. Por isso precisamos começar a mudar So we need to start a nossa changing maneira de our pensar way of thinking e não pensarmos como o and mundo not think pensa. like the world thinks. Quantas vezes, querido, Many times os seus projetos são de cálculos your e não de projects dependência do Espírito Santo? are calculated Quantas by the vezes os result of seus calculations projetos são and are a result of God's programados? plans. They're programmed by our own minds É igual o and nosso not by culto, the nosso Holy culto não tem Spirit. nada de programa. Hoje aconteceu um monte de coisa que eu não... Today que there não were estava a bunch of programado things that para happened acontecer no that culto. weren't programmed to happen in the Porque é o service. Espírito de Deus que move. Because I like to believe that it's O the Holy Espírito Santo Spirit muitas of vezes ele God estraga moving. as nossas agendas. Many times the Holy Ele Spirit may não even get faz in the way of conforme an nós agenda queremos. or your agenda. It doesn't Ele do, it faz doesn't como ele follow what quer. we think. It does what He Então, wants. as nossas mentes, elas So precisam our se minds alimentar e nutridas need de to be material da fed vontade de The Deus material that comes para from que o the will of Espírito de God, Deus so that possa the Spirit of trabalhar God dentro de can nós work within us e nos renovar and renew us e permitir and que allow nos transforme for it to ao invés de transform nós us sermos instead conformados. of us being conformed. Às vezes nós só estamos nos conformando Maybe we are, ao sometimes invés de we dar are uma palavra para conforming mudar as instead of circunstâncias. giving a word to change Muitas vezes nós estamos circumstances. nos moldando Many times we aquilo are que nos molding é ourselves imposto, to what is placed ao before invés de us crer que o nosso Deus instead of pode abrir believing mar that our aonde não God existe caminho, onde não can existe create a caminho. way where there's no way. Que ele pode fazer sair água da onde não He existe can água. cause water to come where there's no water. Ah, o povo perdeu a expectativa de um Deus sobrenatural, porque o que? Transformou a sua People mente numa lost coisa the quadradinha, expectation of the Holy Spirit, sem of a God that is expectativa do supernatural, sobrenatural de Deus. because they lost Não é fácil, gente, viver the uma vida belief in transformada. the supernatural of God. Na verdade, é algo que a gente tem que trabalhar a nossa vida toda. Quando você It's começa something um we need to work our trabalho, whole lives. tudo parece novo, tudo parece tão diferente. Everything E você tem seems que so pensar different. cuidadosamente You need to think antes de fazer carefully as coisas. before you do things. Jesus, ele traz algumas declarações que eu julgo muito importantes. Jesus brings some declarations that João I find very capítulo 15, important. verso 3, ele diz: John vós já 15, estáis 13 limpo, says, "You have mas been por causa de cleansed quê? Pela palavra by the que eu vos word tenho that falado. I have given you."
Quando ele promete o Espírito Santo, he João promised 14, the Holy 26, Spirit, mas ele fala lá, he o says, Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Holy Spirit esse that vos the ensinará Father will todas as send, coisas e vos fará lembrar he de will cause tudo o you que vos to tenho dito. remember, to remind you. He will Mas o remind que you que of eu tenho everything I have ouvido? said. But what have I heard? The Holy Spirit O is que going está to vindo remind you of dentro do everything meu that you've coração? heard. So what have I heard? What have I fed my heart with? O programa da minha vida, a novela lá da Próxima Vítima, The soap opera called The Next Victim, which is a very famous soap opera in Brazil, called The Next Victim. se você sabe que ela não existe mais, você é a próxima vítima. Let me tell you something. If you Sempre know digo that this isso. that this soap A opera gente doesn't sabe exist atualizado anymore, lá. Não, tem gente gente, eu vou contar só para vocês. I'm going to tell you just Krika, this to you. não grava não. Christina, Ó, don't record mas- this. Ready? Tô brincando. Krika. No, I'm just joking, Krika. Don't worry. You can let the E camera run. crente que grava a novela para ver depois. But there are Christians that will record the soap opera on demand so they can watch it later. You know, they'll record on their little Romanos 12, de 1 a 2 on diz aqui. demand. Fala para mim aí, Azaf. Romans Portanto, says, além de... Olha, gente. look, Romano 12, filho. 12, Azaf, Romans 12. E não vos And do rogo-vos, not, pois, irmãos, and I call you brothers, pela for the compaixão de compassion Deus, of pela God, misericórdia de Deus, for the por causa mercy do of amor God, de because of the Deus, love of God, apresente a that tua you vida present your como body sacrifício as a living vivo, sacrifice, santo. holy and agradável a pleasing Deus. to God, Isso é um which is culto your racional. sen- diz, sensible Não service. vos conformeis, não And se do not be amoldem, conformed. não Do not seja o mold mundo yourself. referencial para Don't let você, the world be your reference. mas sofra uma but metamorfose go na through a sua vida. metamorphosis in your Faz com life. que a sua mente Cause seja your mind to transformada. be Faz com que o teu transformed. corpo seja Cause your transformado. body Faz to com be que a sua transformed vontade and your seja o will quê? to be Para que what? você possa experimentar qual seja o Transformed so quê? that you can Boa, experience what is the agradável good, e pleasing, perfeita and vontade de perfect Deus. will of God. Você está conformado Are you conformed ou você está transformado? or are you transformed? Você é um termômetro Are you a thermometer ou você é um termostato? or are you a thermostat? Qual a tua escolha nessa manhã, querido? Keep this in your heart. Estou falando de I'm vida saying eterna. this Estou falando de salvação. because of salvation. Sabe por que muitas vezes nós vivemos desesperados? You know why many times we're so Porque não desperate? temos convicção de quem é o nosso Because we're Deus. not certain of our salvation. Sabe por que o dinheiro é o nosso Senhor? You know why money speaks Porque so não temos loudly in our convicção de lives? quem é Deus. Because we have no conviction of who Sabe God por que truly nos is. abalamos diante das circunstâncias? You know why the circumstances shake Porque us não up so acreditamos bad? que Deus nos guarda. Because we don't trust that God keeps us. Look, guys, Termômetro what are we? ou termostato? Thermometers or thermostats? Conformado ou Conformed transformado? or transformed? Vamos sair dessa vida de largata, gente. So let's leave this life of caterpillar. Vamos permitir que Deus nos transforme naquilo que Ele quer. Let's allow God to transform us in Vamos what He permitir wants. que Ele conclua a obra dele no nosso coração. Vamos permitir que Deus seja Deus na nossa Let's vida, allow God to be God in na our nossa lives, casa, in our na house, nossa família. in our family, Tudo que temos feito, tudo in que everything nós we've somos. done, everything we are. Chega de ficar comendo mato. Don't eat grass. Vamos sorver lá o líquido das frutas, o néctar das frutas, Let's take das nectar flores. of flowers. Vamos voar alto. Let's fly high. Vamos mudar nossa maneirinha de pensar. Let's change our way of thinking. Vamos sair do nosso casulo, dos nossos limites. Vamos encher o nosso coração com a palavra de Deus. Vamos encher da sabedoria de Deus. Let's fill our lives with the wisdom of God. Vamos parar de ser metódico. Let's stop being Vamos permitir que o methodical. Espírito Santo nos banhe, nos Let's allow batize the God e que lead us, transforme the a Holy nossa Spirit to vida. transform our lives. Vamos permitir que Deus seja Deus na nossa Let's vida. allow God to be God in our lives. Quantos são abençoados? How many here Essa are manhã, blessed querido. this morning? Vamos ser assim? Let's be like this. Fala pro teu irmão, vamos voar alto. Tell your brother, let's fly Vamos. high. Vamos ser o que Deus tem pra Let's gente. be what God Amém? has called us to be. Quantos precisam de